de Bem com a Vida. De Bem com a Vida hoje vai morrer de rir com vocês também, porque o nosso entrevistado hoje é o Ricardo Camarão, ou melhor, Ricardo Fonseca. Vamos lá. Doutor Ricardo Fonseca, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, é um prazer estar recebendo você, sua equipe, e estou aqui à sua disposição. Olha, mas a gente vai começar por Ricardo Camarão. Depois a gente entra no doutor Ricardo Fonseca, porque Ricardo Camarão tem histórias divertidíssimas. Vou começar logo de cara, perguntando de quem você herdou esse seu lado tão irreverente, tão danado? Olha, não tenha dúvida que a minha avó, a mãe de mamãe, era muito danada, gostava muito de festa, e dos meus pais. Meu pai, como a minha mãe... Eu me lembro, Dona Alice, não era? Dona Alice. A mãe também de João Lúcio, eu me lembro. Exatamente. Eu fui muito à casa da Dona Alice, ela era muito divertida. Você tem uma ideia? Ela era convidada para ir para as festas. Quando tinha casamento, o pessoal ia pegá-la para ela fazer toda a animação e a diversão dos casamentos, das festas. Tinha muitos amigos. Não é à toa. Mas me diga uma coisa, essa sua danação começou desde cedo ou só foi na fase do marista? Pois é, eu acho que desde cedo, né, quando a minha mãe colocou para a gente praticar esporte, então dali que começou, através desse esporte, a eu ter um pouco mais de liberdade e fazer com muito afinco. Então comecei a praticar muito esporte e na época de adolescência comecei também a estudar muito e também a brincar muito. Por que Camarão? Camarão foi criado na praia de Pirangi do Sul, quando eu fazia ainda o Saci Pererê, no Jardim da Infância, que um pescador chamado Jua, por eu ser muito louro e vermelho, me apelidou de Camarão. E aí o palavrão vinha imediato. Eu tinha muita raiva quando chamava, e quando eu fui estudar no Salesiano, o apelido pegou facilmente. Ô Camarão, me diga uma coisa, dos seus casos mais interessantes, ou causos mais interessantes, tem a história do sequestro do avião. É verdade, não é verdade? Como foi isso? Pois é até interessante a gente contar esse fato para desmistificar um pouco, né? Já que depois do dia 11 de setembro, esse episódio veio à tona. Mas, na verdade, foi uma brincadeira de carnaval. Estávamos indo para o carnaval em Salvador. Ainda existia a companhia aérea VASP. Pra você ter uma ideia, ainda podia fumar dentro de avião. As últimas poltronas, da metade para o final, podia fumar. E aí o voo saía um pouco mais tarde, 4h30 da tarde, e a gente começou a se preparar. Cedemos um pouco na bebida e quando o avião fez uma escala em Maceió, para Salvador, parou em Maceió, teve um atraso muito grande. A Petrobras tinha um problema já com o PC Farias, já estava divulgando na imprensa, e aí o que foi que houve? A gente foi fazer uma brincadeira, eu, Cirne Júnior, e aí eu tinha nos meus pertences uma roupa, né, de urgência, já que se a mala fosse extraviada, e tinha uma cueca. E eu coloquei essa cueca na cabeça e peguei um jornal velho, já lido, e peguei Cirne Júnior como refém e avisei a toda a tripulação e aos passageiros que aquilo estava sendo um sequestro, mas que a gente não iria mais para Salvador. O voo estava sendo desviado para Porto Seguro. E foi uma festa total, todo mundo sabendo, consciente, que aquilo não se passava de uma brincadeira. E o voo foi para Porto Seguro ou foi para Salvador? Felizmente fomos para Salvador, mas ao desembarcar tivemos uma grata surpresa. Uma grata surpresa na porta do avião. Em alguns federais, né, porque aí o comandante da aeronave passou um rádio e aí foram pedir melhores informações. Então, na época, o deputado federal Ismael Vanderlei também estava no voo e foi explicar melhor. E, na verdade, quase que a gente entrava com ação contra a VASP, porque foi chamado 2 passageiros aleatoriamente do avião e comprovaram que a gente estava só numa simples brincadeira de carnaval. Uma brincadeira excelente, mas você tem uma outra que também eu acho ótima, que é a história de você ter sido descoberto de repente em cima de uma cesta de basquete. Foi nas Olimpíadas Champagnat, no Marista, onde a nossa turma, né, Ezequiel, Klaus, Cacá Galego, né, Cacá Borges, Mário Pires. Tudo gente boa. Tudo gente boa, graças a Deus hoje, grandes profissionais, e que na época de brincar a gente brincou com muita intensidade. E fazíamos o pré-vestibular quando repassar, né, foram divulgar o resultado, né, das Olimpíadas, que toda a vida a abertura
tinha aquela disputa de quem ia ganhar o desfile, se investia muito nisso. E apagaram as luzes para anunciar o primeiro lugar do desfile. Daí, então, quando apagaram as luzes, a gente já preparado, achando que ia ser o campeão do desfile, eu achei por bem subir na tabela para quando acenderem as luzes eu estar comemorando esse título. Ganhamos o desfile, mas eu fiquei 2 jogos sem poder participar. Me diga uma coisa, existe uma história muito interessante na cidade, que é a do Eggs Gang. Você estava naquela turma da Eggs Gang? Interessante também, não só nesse movimento que teve, mas como também outros, muitas vezes eu não estava nem presente e sempre por ser mais danado, sempre também vinha um pouquinho de culpa para a gente. Mas o Eggs Gang, mal salva a memória, era um aniversário de 15 anos, hoje, de uma advogada bem famosa em Brasília. Pois é, foi presidente da OAB de Brasília. Presidente da OAB, uma casa de pedra, e graças a Deus eu estava dentro desse aniversário, quase que eu era atingido pelos ovos. E teve uma turma que não foi convidada e achou passar pelo lado de fora e arremessaram uma bandeja de ovos. Nós estávamos na parte dos jovens, pegando, infelizmente, o pessoal do convidado dos pais do aniversariante. Mas a Eggs Gang eu não fiz parte, mas hoje a gente vê aquelas, na época, hoje eu tenho certeza que eles se arrependeram e hoje nós temos também uma amizade. Hoje são todos empresários. Todos empresários. Entendeu? Era na época que Natal era saudável, brincadeira saudável, que você podia fazer esse tipo de coisa. Exato. Né? Agora, se quiser, eu também posso dizer quem estava presente também nesse evento. Né? Mas... a gente sabe que era Silvio. Exatamente. Era Círcio Júnior estava nesse meio? Também não? Tinha Cadinho. Tinha a turma deles que acabaram chamando a Eggs Gang. Exatamente. Mas veio um pouquinho para cima de mim e aí eu comecei a ver que eu tinha um leque de comunicação muito grande. Daí eu comecei a pensar na minha vida futura. Antes de entrar na sua vida profissional, vamos falar, recentemente você foi candidato. Exato. E como foi sua candidatura e por que essa candidatura não deu certo? É um sonho meu de criança e eu tentei tornar viável, já que meus 2 irmãos trabalham com política, e aí eu disse, vou realizar o sonho de candidato. Então fui candidato a deputado estadual, mas como a classe política não está tão bem vista, os amigos e principalmente a minha família, principalmente a minha mãe, ela disse que eu só sou candidato quando ela morrer. Eu já pensei até na ressurreição dela. Mas, para sair unido, a gente tem que sair já de dentro de casa. Quem sabe um dia esse sonho eu possa realizar, mas como candidato eleito. Onde foi a sua formação acadêmica, entendeu? E quais hoje as grandes novidades que você traz, que eu sei que você é perfeito. Inclusive, o meu trabalho é um trabalho que vem sendo feito por Camarão há algum tempo já. Então, a minha formação acadêmica foi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, em 96, eu fui para São Paulo, me formei. Eu sou economista, muita gente não sabe, eu sou economista, mas não era aquilo que eu queria. Ainda fiz educação física, daí que eu fui para odontologia. Tanto é que eu brincava, que eu dizia, quando eu acabar a odontologia, eu vou ser candidato a reitor. Eu já estava 8 anos dentro da universidade. Mas corri atrás também, logo me formando. Eu fui para São Paulo, onde na USP, de Bauru, eu fiz especialização em prótese dentária. Foi 1 ano e meio em prótese dentária. Depois, na Universidade Paulista, já em São Paulo, fiz especialização em periodontia, que se trata das doenças gengivais, do osso que segura o dente, dos ligamentos. Depois, aí, eu ainda fiz 1 ano e meio, há 2 anos, 2 anos, na empresa Triai, é uma empresa americana de tecnologia de ponta, na parte de implantodontia, onde eu fiz a parte cirúrgica e a parte protética sobre implante. E depois de 5 anos investindo em cursos de especialização, eu ainda tive fôlego de fazer um mestrado com área de concentração em prótese dentária. Não é à toa que você é um dos grandes profissionais que nós temos aqui. Recentemente, há 2 semanas atrás, eu estava voltando do congresso em Curitiba e as inovações elas estão aí para a gente acompanhar. A gente tem que ler muito livro da área científica, muitos artigos. Hoje o implante é muito seguro, Ionete. E tem casos, inclusive, você pode até responder melhor, que a gente faz a cirurgia menos traumática possível, menos invasiva, através de um estudo detalhado num software que a gente faz a cirurgia
na radiografia, na tomografia computadorizada, e quando vai fazer na boca do paciente, o retalho é mínimo, o inchaço é mínimo e o dente a gente coloca imediatamente, que é a carga imediata. Mas hoje também já foram reduzidos muito os custos, né? Hoje, o meu consultório é um exemplo. A gente atende uma clientela diferenciada, mas o preço não está mais exorbitante como estava antes. Então, até as pessoas com um poder mais diferenciado, eles também procuram a qualidade e um bom produto. Então, hoje a implantodontia, né, os materiais, a gente tem que vender o tratamento, não o produto. Então, o produto que a gente usa tem que ser de ponta, mas o sonho, né, realizado, isso não tem preço. Ele ainda é maratonista, ele ainda corre na São Silvestre. É verdade mesmo? É verdade. E sempre que eu conto essa história, eu me emociono um pouco. Eu não estava nem preparado para essa sua pergunta aí. Então isso, Neto, começou do nascimento do meu filho, que hoje vai completar 14 anos. Então, há 3 anos atrás, a promessa foi feita há 13 anos atrás, e quando ele completou 11 anos de idade, eu tinha feito uma promessa. Em São Paulo, ele teve um problema, vou tentar não me emocionar. Ele teve um problema quando nasceu, e um problema pulmonar. E foi quase um mês, 28 dias na UTI. E nesse problema, foi o aniversário dele, agora em julho, e coincidentemente tem a festa de Santana, e as promessas foram várias para Santana. E graças a Deus ele está curado, está um menino sadio, dando muito trabalho, jogando handebol. E aí a promessa que eu fiz foi correr uma São Silvestre. Só que eu morava em São Paulo, vinha passar as férias em Natal. E sempre a São Silvestre era no último dia do ano. Então passaram-se 11 anos. E eu com 110 quilos comecei uma preparação de um ano, perdi 20 quilos, ia para a academia diariamente, fiz uma preparação específica e eu consegui correr a São Silvestre para dar mais pulmão para o meu filho, que ele precisou na época. Enfim, foram 15 quilômetros correndo, vim comemorar em Natal São Silvestre. Quando eu chego para entregar a medalha ao meu filho, a minha menina mais nova perguntou: pai, cadê a minha? Eita. 2 anos depois, Neto, eu tive que fazer o mesmo percurso da São Silvestre e corri pela segunda vez a São Silvestre e trouxe a medalha para ela. Você já bateu Galo Cego, ele bateu no tênis, porque ele também joga tênis. Então, e aí depois eu disse, não, estou ficando mais velhinho, vou começar a jogar tênis. Mas toda a vida que eu me meto numa coisa, eu faço com muita intensidade, não tem jeito. E aí fui jogar um campeonato de tênis contra Galo Cego, né? Galo Cego, né? O de Mossoró. E o cara com a idade, o dobro da minha, um senhor, mas bem conservado. E eu olhei, eu disse, esse cara não vai dar nem para entrada. Enfim, o cara jogava para dedéu, me botou para correr e acabou dando uma lesão grande. Não consegui terminar o jogo e ele ainda chegou para mim e disse, olha, quer que eu chame a SAMU? Perdi o jogo. O Galo é o marido de uma amiga nossa. Galo velho. Galo velho. Me botou, o Galo acabou com o camarão. O marido é auxiliadora. Donato. Gente feliz, Donato. Olha, e tá de parabéns, um cara que teve problema de saúde. Eu quero saber de você o que é estar de bem com a vida. É muito difícil você passar 11 horas a 15 horas diariamente dentro do consultório. Todo dia, né, de sexta a sábado. E para fazer isso, você tem que ter muita paixão. Você tem que ter muita determinação, muita força de vontade. E o que eu tento fazer é lembrar dessas minhas brincadeiras, dessas minhas passagens, desse meu jeito de ser. Sou bem entusiasta no que faço. Então, ser feliz, o de estar de bem com a vida é estar trabalhando com gosto, que eu transmito isso para a minha equipe. Né? Então, quem me cerca também está trabalhando com entusiasmo e, principalmente, passar isso para o paciente. Motivar a equipe e motivar o paciente. E é viver a vida intensamente. Eu acho que a vida a gente só tem uma e você pode ter certeza que todos os momentos é com muita intensidade. E eu estou de bem com a vida, sempre eu vou estar de bem com a vida. Por isso que camarão é show! Eu não disse a vocês que o De Bem com a Vida era maravilhoso. Ricardo Camarão, Ricardo Fonseca, é show e um sério profissional. Boa tarde, bom final de semana. Acessem nosso portal www.nahorah.net. A sua festa pode estar aqui, nos seus lugares, nos seus bares, restaurantes também.
Ligue para o nosso escritório 3611-3168. Bom final de semana.